Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente hoje vai ter uma resenha de uma novelinha. Eu já estou naquela fase de precisar estudar para as provas da faculdade e eu não terminei os livros que eu estava lendo. Eu estava lendo uns calhamaços, né? Que são o Peitos e Ovos, da Mieko. E agora sumiu o sobrenome dela, mas enfim, autora japonesa. E a gente vai discutir no clube de leitura no final do mês. E também estou lendo um outro livro que chegou aqui de uma editora e que me deixou super intrigada. É um romance da Júlia Lopes de Almeida, que me foi enviado pela editora Janela Amarela, que chama Funil do Diabo, já estou lendo. Mas, como eu não tinha terminado nenhum deles e não queria deixar vocês sem vídeo, eu decidi falar de uma novelinha que eu estava lendo antes de dormir, porque eu entrei num surto de querer ler literatura inglesa. Sabe quando você cisma com isso? Sim, deu vontade. E aí me deu vontade de ler literatura inglesa, e tem uma autora em especial que eu queria começar a ler, porque eu nunca li nada dela. E eu tenho amigas que gostam, que já tinham falado dela de alguma maneira, que é a Elizabeth Gaskell, uma autora inglesa do século XIX, está ali no período vitoriano. Ela foi principalmente contista e romancista, embora aparentemente ela tenha escrito poemas também. Ela era muito amiga da Charlotte Brontë, para quem ela escreveu, sobre quem ela escreveu uma biografia, e ela teve a carreira muito impulsionada pelo Charles Dickens, que publicava seus livros nos periódicos que ele editava. Eu acho que os livros dela mais famosos são Mary Barton e Norte e Sul, acho que são as histórias delas mais conhecidas. Ela tem essa biografia da Charlotte Brontë, e acho que ela tem um outro que chama Esposas e Filhas, alguma coisa assim. Mas eu comecei com uma novelinha chamada Louis a Bruxa, que eu encontrei no Kindle Unlimited. Na época que eu encontrei essa novelinha, eu até achei a capa dela bonitinha. Eu não tinha tentado que essa era uma edição independente. Ela é uma edição do próprio tradutor, me parece, que é o Rodrigo Breuning. Breuning, eu não sei como é que fala o sobrenome dele. Ela não está publicada por nenhuma editora, porém eu achei o texto muito correto, a tradução parece boa. Eu fui me informar sobre o enredo depois que eu terminei de ler o livro e vi que o enredo está correto, está tudo batendo. Então me pareceu até uma edição assim digna, mas para o caso de alguém se interessar, eu já vi que saíram edições aparentemente recentes pela Darkside e pela editora Wish. Só que me parece que são edições físicas, eu acho que não tem e-book. Para quem lê em inglês, isso é uma obra em domínio público, aí você pode encontrar integral, mas também tem alguns e-books na Amazon para quem quiser ler no original. Eu acabei confiando nessa edição aqui, que eu até achei a capa boa, porque a capa ela é assim uma floresta meio esmaecida, como numa pintura. Eu achei de bom gosto essa capa, e o cara que fez a edição independente está de parabéns. Esse livro foi publicado em 1861 e ele é uma história que tem a ver com Salem. Quando a gente vê esse título e pensa em Salem, a gente já pensa logo, né, no desdobramento dessa história. Ele vai contar a história de uma jovem de 18 anos chamada Lois Bartley, que vivia numa região da Inglaterra chamada Bardford, se não me engano. E essa moça perde os pais. Assim, é que o pai dela era pároco, ele morre primeiro. Quando ela perde a mãe no leito de morte encomenda ela para o seu irmão, né? Ou seja, para o tio da moça, que vive nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra. Então ele vive lá em Salem. Ela faz essa viagem, é uma viagem difícil. Quando ela chega lá, as coisas não estão muito bem. A mãe manda uma carta avisando que essa filha está indo para lá, encomendando, né, a filha, mas a carta atrasa e ela tem uma recepção super fria quando ela chega lá. Nessa família, que é a família Higginson, ela vai descobrir que o tio dela está muito doente, acamado, e que não tem muita simpatia da parte dessa família, que a esposa desse tio, a Grace, que seria a tia dela, né, é uma religiosa muito rígida e nem um pouco simpática, e que segue muito bem suas obrigações matrimoniais, mas que já não tem grandes sentimentos por esse marido. Ela tem 3 filhos,
que são a Faith, que tem a idade da Lois, a Prudence, que é uma menininha ali mais ou menos de uns 12 anos, eu acredito, e o Manassés, que é o filho mais velho, que vai eventualmente se tornar o primogênito da família, porque esse pai aí muito doente, né, o tio da Lois, vai acabar morrendo. A Lois percebe que não tem muito espaço para recepção ali, o máximo de carinho que ela recebe, assim, de simpatia, é desse tio enquanto ele está vivo, mas as pessoas todas são um pouco estranhas e parecem ter seus problemas peculiares. A Prudence, mais nova, querendo chamar atenção, a Faith com algum tipo de ressentimento guardado, alguma coisa de uma história prévia que eventualmente a Lois vai descobrir o que é, e o Manassés, uma pessoa muito fechada, um pouco macambúzia, assim, um pouco sorumbática, e com quem ela não acaba não desenvolvendo muita simpatia, embora ele até seja um dos mais ou menos simpáticos na medida do possível naquele lugar ali. Mas ela vai descobrir posteriormente que ele tem sérios problemas. A narradora dessa história, que alguns consideram uma história gótica, eu não vou entrar nessa questão porque eu definitivamente não sou uma especialista em histórias góticas, mas parece que essa pode ser considerada uma novela gótica. O narrador nessa história, ele é bastante paternalista no sentido de que ele fica muito ali fazendo as conclusões pelo leitor. Então ele explica muita coisa. Pode ser uma convenção literária, né? Não é aquela coisa que deixa para o leitor interpretar, não. Ele mesmo vai fazendo um certo julgamento. E a história, ela tem um quê? Ela quase é narrada em alguns momentos como se ela fosse uma crônica. Então ela tem um quê de novela histórica em que o narrador fica fazendo comentários ali já de ordem judiciosa sobre aquela situação, olhando em retrospecto, porque ele está narrando uma história que aconteceu no final do século XVII. Né? Essa história acontece no final do século XVII, e o próprio narrador fala com o leitor, você, leitor que está lendo no século XIX, então a gente precisa ter em mente aqui, eu acho que essa foi uma das coisas que eu achei mais interessante nessa história, é que a gente está tendo a visão de uma inglesa vitoriana do que eram os Estados Unidos nessa época, século XVII. Havia aí uma espécie de, no século XVII, final do século XVII, de divergência religiosa entre os países que me escapou um pouco, porque eu percebo que o ambiente em Salem é muito puritano, mas que as pessoas em Salem guardam bastante preconceito de certas práticas religiosas da Inglaterra. Eu não sei se é apenas o anglicanismo ou é alguma outra vertente. Inclusive, porque em vários momentos eles se referem a esse grupo religioso que eles criticam, como os papistas. Então existe um preconceito aí religioso grande, inclusive, que vai dificultar a relação da Lois com a sua família, porque ela é precisamente desse grupo. Né? O pai dela era pastor desse grupo, ela era dessa fé. Então ela já vê as práticas religiosas de Salem como muito radicais, muito preconceituosas, um clima muito pesado, uma tendência à superstição, e eles veem já, o pessoal de Salem, o lugar de onde ela vem, né, o cristianismo na Inglaterra, como um tanto quanto degenerado. A narradora, porém, eu fico pensando na narradora, sempre acontece comigo quando eu leio, eu quero falar de narradores em histórias escritas por mulheres, vou chamar de narradora, tá? Então a narradora, ela mostra que essa tendência à superstição, ela não era algo só dos Estados Unidos, ela também acontecia na Inglaterra. A gente vai ter a própria Lois falando que ela presencia uma situação, que aqui vão começar essas discussões sobre bruxaria. Ah, porque não sei que grupo, não sei que pessoa, não sei aonde aconteceu um caso de bruxaria, de bruxa que foi julgada. A Lois ou começa a ouvir essas histórias quando ela chega em Salem e ela se lembra de um caso que ela presenciou na Inglaterra, de uma mulher julgada, condenada, e de como essa mulher gritava. E a mulher faz até uma espécie de predição para ela, né? Falando, cuidado, que isso pode acontecer com você, alguma coisa assim. Mas a Lois, ela é uma moça que acredita também nessas práticas, né? Em bruxaria. Até que ela se veja enredada, ela mesma, numa situação de acusação. O narrador vai mostrando pra gente que ele acha que aquele pedaço ali dos Estados Unidos
ainda estava muito sujeito a um certo obscurantismo. Talvez por ainda ser uma cultura muito campesina e muito ali lidando com a natureza ainda, né? Muito básica, talvez, muito ainda rudimentar em comparação com a Inglaterra. E nesse sentido muito próxima dos povos indígenas que o tempo todo são descritos como selvagens, embora o narrador do livro se coloque de certo modo, favorável aos povos indígenas, ele não esculhamba com eles, existe uma descrição deles que tende ao estereótipo. Mas o narrador está ali consciente de que existem inclinações sociais de repúdio ao outro. E isso inclui radicalmente os povos indígenas, inclusive porque estavam ali tentando lidar e lutar contra terras que lhes foram tomadas, enfim, não estavam ali só placidamente aceitando tudo, embora algumas mulheres, por exemplo, na casa dos Higginson, você vai ter essa criada, que é uma mulher, uma senhora idosa indígena. Então o narrador vai mostrando pra gente que aquele clima, ele era um clima um pouco propício a crendices, porque estava tudo muito escuro, a vida era muito difícil, o povoado ainda era um pouco rarefeito, né? Não era uma população muito grande, as coisas ainda eram um tanto quanto distantes. Então havia essa ideia de que uma certa espécie de atraso em relação à Inglaterra proporcionava esse clima de medo. E esse clima de medo vai culminar num clima de desconfiança. Então a gente vê que a própria comunidade ali de Salem está dividida. Ela vai mostrar, por exemplo, ali uma querela que vai ocorrer entre dois párocos diferentes. Um que é muito conservador e outro que tende a ser um pouco mais piedoso, mais gentil. E como isso divide a própria comunidade, que já está um pouco propensa a essas acusações. Então, qualquer problema que acontece, eles começam a achar que é obra de Satã. Então, eles estão totalmente tomados por essa neurose satânica, por esse pânico de que qualquer coisinha estranha que aconteça, um barulho esquisito, um comportamento estranho, uma pessoa tem uma bala emocional, que aquilo ali é Satã tentando destruir a comunidade e abalar a sua fé. E isso vai escalando, né? Então essa é uma história de bodes expiatórios, é uma história de perseguição de grupos que são sempre outros, de certo modo, né? Então aqui a gente vai ter essa perseguição a pessoas indígenas e a Lois vai entrar nessa como essa inglesa com uma fé diferente, é a mesma fé, mas ela é meio diferente, ela é professada diferente, ela segue princípios diferentes e, e logo ela é vista com desconfiança. E pesquisando sobre a autora, sobre a Elizabeth Gaskell, eu li que ela era uma mulher que escrevia muito sobre questões sociais. Então, que num determinado romance ela vai praticamente denunciar as condições precárias de trabalho nas fábricas dos trabalhadores, que ela procura resgatar o dialeto de diferentes classes sociais ou regiões. Então, que ela tem um interesse em tratar de problemas sociais. Inclusive, é interessante porque ela teve uma educação, né? O pai dela incentivou que ela estudasse, ela estudou literatura, não, os clássicos da literatura, ela frequentou uma escola para mulheres, ela parece que dava educação religiosa na igreja, e ela casa com um pároco da igreja unitarista, né? Que os unitaristas são cristãos que não acreditam na trindade, para eles Deus é uma pessoa só e não três. E esse marido fazia um serviço social de educação de pessoas vulneráveis, né? Então ela tá ali ligada, de certo modo, a esse cuidado social e que vai se refletir na sua literatura. E aqui me parece que ela propõe essa reflexão de uma maneira muito direcionada, né? Então seria essa espécie de novela histórica com uma crítica a uma visão aí, né, em período histórico passado, no caso, né? Então uma certa visão que mostra o perigo do flerte ali da profissão de uma fé com a crendice, com a superstição.
E é quase como se ela dissesse que ter fé em excesso é um perigo, porque também começa a haver ali uma discussão, de certo modo, de como as pessoas tentando ser muito virtuosas, né, agir muito de acordo com o que elas entendem como as virtudes almejadas enquanto religiosas, elas ultrapassam ali uma medida, né? Elas ultrapassam uma medida que é o julgamento sumário do outro, uma certa neurose, uma certa paranoica, projetando coisas nos outros, seus medos, suas inseguranças. A Lois, acaba sendo essa pessoa em quem tudo é projetado. Então, tem caso de ciúme que é projetado nela, desejos, rejeição, várias coisas ficam sendo projetadas nela. E ela acaba ali ingenuamente demorando para perceber isso. E ela mesma, como uma pessoa religiosa e que acreditava nessas histórias de bruxaria, ela começa a se perguntar, tipo, gente, mas será que eu estava sobre efeito demoníaco e nem percebi? Eu vou ler alguns trechinhos para vocês. Aqui é um determinado momento em que a gente vê descrito esse preconceito. Eu mesmo acredito que esses índios vermelhos são de fato as criaturas malignas sobre as quais lemos na Sagrada Escritura. E não há dúvida de que atuam em pacto com aqueles papistas abomináveis, os franceses do Canadá. Aqui eu acredito que está falando dos franceses, deve ser os católicos mesmo, né? Os papistas são os católicos mesmo. E já ouvi dizer que os franceses pagam aos índios determinadas quantias em ouro para cada 12 escalpos arrancados de cabeças inglesas. Alguns dos recursos narrativos da autora são, além de explicar, né, as coisas para nós, para o leitor, conversar com o leitor, ela antecipa momentos de crise, né? Ela vai antecipando, tipo assim, ela já dá a entender no início da história que por exemplo, a Lois vai se ferrar, que um determinado personagem lá que é simpático a ela também, mas ela faz um certo uso de discurso direto livre, que eu percebi, que é ela, de repente, a narradora está falando e, de repente, ela já incorpora o pensamento do personagem, né? Então, eu separei aqui uma passagem, que é uma reflexão quando Lois já tá acusada, já. Não, ela nunca conseguiria fugir voando daquela masmorra profunda. Para ela não havia escapatória natural ou sobrenatural que não fosse a misericórdia do homem. E o que era a misericórdia do homem num tempo de pânico? Lois sabia que não era nada. O instinto, mais do que a razão, ensinava-lhe que o pânico engendrava covardia e a covardia, crueldade. Então a Lois vai caindo em si, de que ela está mesmo perdida, e isso vai fazer, inclusive, com que ela crie empatia, porque ela, como ela acreditava em bruxaria, ela vai pôr em dúvida a própria vida, né? Mas, gente, será que eu estava agindo, né, de acordo com forças, né, forças do mal? E presa, ela vai cair em si, né, de que não é possível. E ela vai, inclusive, começar a criar empatia com grupos com os quais ela tinha preconceito. Então, assim, a Lois é uma personagem, como a gente está aqui numa novela, a gente não conhece profundamente nenhum personagem. Mas eu acho que o clima ali entre eles, as inclinações, elas ficam meio delineadas, assim, pro tamanho do livro, mas não é aquela história de personagem. Porque a personagem que a gente vai acompanhar um pouco mais é a Lois, e mesmo assim a gente sabe pouca coisa dela. Mas ela vai passar por um período de transformação quando ela se vê nesse lugar da acusada. Porque ela era só uma jovenzinha de 18 anos, né? Ela também estava ali sujeita ao discurso, à cultura, à atmosfera do lugar. Mas ela começa a perceber que tem algo de absurdo nas acusações que ela recebe, né? Todas as coisas horríveis que lhe são imputadas. Ela fica, gente, mas eu sou só uma moça, uma mocinha, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso que vocês estão falando? E ela então começa a criar empatia com certos grupos de quem ela tinha desconfiança, embora ela tendesse mais à piedade do que os grupos que ela conhece em Salem. Então, eu acho que uma coisa também precisa ser dita aqui para quem, porventura, esteja interessado em ler essa história, é que a Gaskell me parece estar falando de um lugar de cristã também. Ela está fazendo aí uma crítica a determinada suscetibilidade de certos grupos cristãos, talvez em determinado momento histórico, mas ela também fala como cristã, e a Lois parece incorporar a cristã correta, né? A cristã piedosa, a cristã que perdoa, a cristã que reza pelos outros, reza pelos inimigos, alguma coisa assim.
E pesquisando também sobre a Gaskell, eu descobri que ela era, sim, cristã, né? Como eu falei para vocês, ela é casada com um pastor e tudo mais. Então, ela era cristã, né? Mas eu acho até interessante esse movimento de uma pessoa que é religiosa abordar um problema do seu próprio grupo, né? Um risco, uma certa tendência, que aliás, na história do cristianismo, o que não falta é isso, né? São vertentes e também certos erros, digamos assim, históricos, erros para dizer pouco, né? Mas umas certas coisas graves que aconteceram sobre a rúbrica dessa religião. Mas é interessante quando a crítica vem dos mesmos que professam, né? Que percebem que tem alguma coisa ali que não está funcionando muito bem. A história, como eu vi o filme, tem um filme famoso aí sobre as bruxas de Salem, que eu não tenho certeza se ele é inspirado. Me digam aí, eu não tenho certeza. O filme com a Winona Ryder, esse filme é inspirado num conto da Shirley Jackson? Não sei, não me lembro, mas eu lembro que esse filme, eu acho que tem até mais de um filme, acho que eu já vi outro filme sem ser esse, que aborda a história das bruxas de Salem. E o enredo desses filmes é muito parecido com desse aqui. A maneira como as pessoas que acusam, né, são meninas mais novas, como elas acusam as outras, né, de estarem tendo influência maligna sobre elas, como elas têm ataques, né, que se chamaria histéricos, né, como elas se debatem, têm convulsões, né, gritam, enfim, têm paralisias, coisas assim. Eu preciso dizer que essa história ela não me soou muito. Ela não soou muito familiar. Né? Não me pareceu. Parecia que eu estava lendo com mais detalhes uma história de que eu já conhecia. Ela não foi assim. Não teve tanto esse peso. Então, assim, para um primeiro contato com a Gaskell, eu preciso dizer que não foi o mais empolgante, não. Não é que o livro não seja o mais bem escrito. Mas eu sei que os vitorianos gostavam de escrever, gostavam de um romanção, né? Eu li que o Dickens dizia que a Gaskell era tão boa romancista e tão boa contadora de história que ele chamava ela de Sherazade. Então eu acho que se eu quiser conhecer a Gaskell mesmo, eu vou ter que ler um romanção desses, porque eu achei essa história, né? Eu acho que ela tem que ela foi familiar demais para mim nesse ponto dessa história específica, né, que a gente sabe que aconteceu. E por ser uma novela, ela tem pouco desenvolvimento de personagem. E aí acaba, talvez, esse narrador mão pesada, né? Esse narrador que fica ali te dizendo o que você tem que achar, o que você tem que concluir, eu acho que ele acaba pesando muito, exatamente porque a história é uma história curtinha, né? Acaba ficando pouco, pouco espaço de fuga, né? E, enfim, me digam aí se vocês leram essa história. Eu sei de várias pessoas que leram. Quando eu falei que estava lendo esse livro no Instagram, a Denise já veio correndo dizer que eu sei que Denise fez projetos de leitura de vitorianas. Ela até falou que gosta muito da Mary Barton, do romance Mary Barton. Eu sei que Claire Scorse gosta bastante também. Então, se você leu e quer me recomendar alguma coisa, estou aí aberta a sugestões. Vamos ver quando eu vou conseguir enfiar um calhamaço na minha rotina, né? Porque estou aí às voltas com Peitos e Ovos, que é uma leitura fácil, um romance contemporâneo, leitura fácil, mas lendo as mil outras coisas que eu estou tendo que ler, ele está andando um pouco devagar, né? Já passei da metade, mas ainda falta um bocado e assim, já é domingo que vem, né? Então vou ter que dar um jeito de dar uma corrida essa semana. Mas é isso, gente, compartilhando com vocês aí esse meu desejo de ler ingleses. Eu tô há meses, eu acho que desde o ano passado, que eu tô lendo o Diário 2 da Virginia Woolf. Ele fica do lado, ele fica na minha cabeceira da cama. Eu não consigo ler sempre, porque às vezes eu tô a fim de ler outra coisa, mas eu adoro ler as entradas de Diário da Virginia Woolf, né? Eu já li o volume 1, tô lendo o volume 2, recentemente adquiri o volume 3 e o recém-lançado Diário de Ascham, enfim, tem uma casa lá que ela ia de vez em quando, tipo uma casa de veraneio, e ela tinha um diário específico para essa casa. Adoro que Cristina escrevia doida do caderno. E aí saiu esse caderno. Eles não chegaram ainda, porque tá na pré-venda. Eu imagino que eles vão mandar tudo junto, né? O 3 e esse outro novo. Mas eu tô aí, tipo, desde o ano passado, lendo entradas do Diário 2 Virginia Woolf. Então eu tô começando essa fase ingleses. Quero ler ingleses do século XIX e início do século XX. Vamos ver até quando vai durar esse negócio. Acabei de ler o Forster, né, o aluno interview, e já estou aqui randomicamente falando coisas.
Então é isso, gente. Digam se vocês já leram, o que vocês acharam, o que vocês recomendam algum outro, algum inglês aí que vocês acham que eu deveria muito ler. E muito obrigada sempre pela companhia, pelo apoio. Até a próxima.